Então, muito boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um exercício que a galera gosta muito. Tríceps na polia. Quem nunca sentiu bem, né? Sentiu bem pegando o tríceps nela. E dentro desse exercício a gente tem diferentes pegadas possíveis e também diferentes execuções que vão afetar basicamente como o seu tríceps vai responder no treinamento, certo? Então, geralmente, a gente tem a forma padrão. Você vai numa academia, o instrutor, geralmente, ele vai te orientar dessa forma. E principalmente se você é iniciante ou intermediário, a execução vai ser essa aqui, como mostrada aqui no vídeo, tá? Então, você mantém o peito estufado, certo? Mantendo as escápulas juntas, sem deixar o ombro ficar subindo lá para cima. Então, o ombro fica para trás e para baixo, para assim você conseguir manter seu ombro estável, tá? Também você vai manter os cotovelos ao lado do seu corpo, sem movimentar eles para cima, como mostrado aqui no vídeo, tá? Onde a pessoa leva o cotovelo para cima. Ah, Barbosa, eu vi um vídeo do Sebum fazendo esse movimento, levantando o cotovelo para cima. Para quem não sabe, Sebum é um atleta de fisiculturismo, Mr. Olímpia, tá? Um físico absurdamente bonito e grande, e ele tem vídeos dele fazendo essa execução, mas no final desse vídeo eu vou te mostrar por que ele faz isso e quais pontos, quais fases nós iremos utilizar dessa forma, beleza? E você vai basicamente somente esticar o cotovelo e na volta pode voltar até o peito, tá? Até mais ou menos o rumo do peito e volto esticando novamente o cotovelo, beleza? Para a gente entender melhor o tríceps, entender melhor quais são as formas de fazer o tríceps na polia e as diferenças no exercício, nós temos que entender um pouco de anatomia, tá? Então, o seu tríceps, o tríceps braquial, ele é dividido em 3 partes. A cabeça longa, que é essa mostrada em vermelho, que é a principal responsável por dar volume no seu braço. Também nós temos a cabeça curta ou a cabeça lateral, que está aqui em amarelo. E também nós temos a cabeça medial, essa que fica mais profunda abaixo do seu tríceps, das outras partes do seu tríceps. Lembrando que esse é o tríceps braquial. Também tem outro grupo muscular que chama tríceps, que é o tríceps sural, que nada mais é que sua panturrilha, só a título de curiosidade. Tá, mas e daí? O que isso vai influenciar? Vai influenciar no seguinte: o seu tríceps, uma inserção dele, onde se insere as 3 cabeças, é no osso aqui do seu braço, tá? O seu húmero. Então, ele faz esse movimento aqui de estender o seu cotovelo, que é o exercício que a gente vai fazer. As outras cabeças do seu tríceps vão se inserir no osso aqui do seu braço, no seu húmero, somente a cabeça longa, que é essa cabecinha maior aqui, a responsável por dar volume para o seu braço, se insere na sua escápula. O que isso quer dizer? Ela atravessa a articulação do seu ombro. Então é por isso que você vai fazer tríceps testa, por isso você vai fazer tríceps francês, porque a cabeça longa ela faz esse movimento aqui de flexão de ombro também. O que isso vai influenciar? Vamos por partes. Primeiro, eu vou falar agora das formas de execuções. O que é melhor a gente fazer? Com barra, com corda? Qual que é a melhor pegada para se treinar o tríceps? Então, a gente tem diferentes formas de realizar o tríceps na polia. Uma delas é o tríceps com a barra reta, tá? Mais comumente utilizado com a mão pronada, certo? E esse movimento, ele deixa você bastante estável no exercício, tá? Geralmente, quem tem mais experiência na musculação ou algum tipo de incômodo no cotovelo, seja incômodo de epicondilite ou alguma coisinha ali, seja até mesmo tensão nas suas costas, que pode gerar um incômodo e irradiar para o cotovelo, as pessoas preferem usar uma barra V ou uma barra reta um pouquinho curva, tá? Por quê? Porque sua mão ela fica um pouquinho aqui na lateral. E isso faz diferença a questão de conforto articular. Então, quer dizer que a barra reta é melhor que a barra V ou a barra V é melhor que a barra reta? Não. Vai ter pessoas que vão preferir treinar com a barra reta, outras vão preferir treinar com a barra V. Beleza, e a corda? A corda eu já mantenho uma pegada neutra, tá? A corda, diferente dos outros movimentos com a barra, ela permite com que você tenha uma mobilidade de movimento.
Ou seja, você consegue girar o tríceps para o lado, você às vezes consegue, no final do movimento, girar a mãozinha um pouquinho para dentro ou um pouquinho para fora. Você vai sentir o seu tríceps um pouco diferente pegando. Ah, mas vai pegar alguma parte diferente do tríceps? Vou pegar mais cabeça longa ou mais cabeça média? Não, isso aí não vai ser, porque eu vou te explicar agora por quê. E nós também temos com a barra reta pegada invertida, tá? Particularmente, eu não gosto muito desse exercício. Por quê? Porque além da pegada invertida, você tem que fazer força com o seu punho para segurar a barra. Ou seja, você não consegue, às vezes, desenvolver uma força como você faz na barra reta. Então, além de fazer força com o tríceps, você tem que fazer força com a mão. Então, por isso que esse exercício você utiliza cargas menores. Mas vai fazer diferença de pegar a parte do tríceps? Lembra lá da anatomia? Seu tríceps se insere aqui na ulna, tá? Então, quando você gira a mão, independente do que seja, o local de inserção dele será o mesmo. Então, na literatura, isso não vai fazer diferença. Por mais que na prática a gente sente pegando um pouquinho diferente. Mas vou te dar uma dica. Se você é uma pessoa iniciante, intermediária, não é aquela pessoa avançada que tem que trabalhar com detalhes, não vai fazer muita diferença. Às vezes você fazer corda girando um pouquinho para fora ou um pouquinho para dentro. Isso é somente detalhe. Então, eu sugiro você escolher o que melhor se encaixa para você, o que tem melhor conforto, tá? Particularmente, os exercícios com barra, principalmente com a barra V, são melhores para progressão de carga do que a corda. Porque a corda, quando você coloca muita carga, ela te deixa um pouco instável. Apesar de para aquecer com a corda é muito bom, eu gosto bastante de aquecer com a corda, porque ela permite essa liberdade de movimento, tá? Com a barra, ela é melhor para progredir cargas justamente por essa questão. Então, é basicamente essas as diferenças entre as pegadas. Mas fora as pegadas, nós também temos as formas que a gente pode realizar o tríceps. Comumente é utilizado você trazer um músculo, né, esticar para perto do seu corpo, como mostrado aqui no vídeo. E observa, ó, o jeito que vem a corda. Observa que ela vem um pouquinho na diagonal. E a gente também tem a forma que é levando o peso para frente. Então, em vez de esticar o meu cotovelo para perto do meu corpo, eu empurro o peso para baixo. E observa a diferença. A corda que ela vem um pouquinho para baixo. Não vou fazer uma análise biomecânica aqui de vetores nem nada, tá? Mas a maioria das pessoas vão preferir fazer empurrando para frente. Vai ter melhor conforto articular, dependendo do que seja, e, consequentemente, também vão conseguir trabalhar melhor o tríceps, tá? Sentem melhor fazendo isso, uma visão da prática, certo? Tem algumas outras formas também de se fazer o tríceps, como o tríceps invertido, onde você escora as costas na barra, onde está o tríceps, e você faz um movimento normal. O que é interessante dessa variação de tríceps? Interessante dela é porque deixa mais fácil estabilizar o ombro, já que você está apoiado. Já nas outras formas de tríceps, você tem que fazer o apoio. E alguns músculos também vão envolver nisso, que você vai aprender já já. Também eu consigo fazer na forma aqui, alongando mais o tríceps. Observe que eu fico com o corpo mais afastado da polia, certo? E observe onde está a direção da corda. Ela está mais na diagonal. E o que isso vai interferir? Nesse movimento aqui, você consegue alongar mais o seu tríceps. Ou seja, você fazendo a posição normal, eu estiquei, geralmente eu voltei mais ou menos até o peito. Nessa posição aqui, como mostrado aqui no vídeo, se eu ficasse reto, o meu braço iria subir até aqui. Então, é interessante a utilização desse exercício, às vezes, quando você vai estruturar o seu treinamento, às vezes num combinado, num biset, onde você prioriza a fase alongando no seu exercício, tá? O que é melhor, o que não é? Cara, isso vai depender de como é estruturado o seu treinamento. Tudo no treinamento tem a seguinte função: para quê, por quê e quando utilizar. Então, não tem como eu te dar uma resposta genérica, tá? Mas ele é bastante interessante para alongar o seu tríceps, principalmente quando você está aquecendo. Ou, às vezes, você é uma pessoa alta, a polia bate em algum ponto e não permite que você alongue. Essa é uma função também que você pode ser utilizado.
Consegue ver aqui no vídeo, tá? Que no final do movimento, eu levanto um pouquinho mais o meu cotovelo. E isso vai também alongar ainda mais o meu tríceps, porque pelo fato de mexer a articulação do ombro, eu alongo também mais a cabeça longa do meu tríceps. Só que lembrando, para fazer esse movimento, você precisa de uma consciência corporal boa, porque senão você pode pegar impulso e até mesmo utilizar as costas para fazer este movimento. Nós também temos a forma que eu chamo de tríceps testa, tá? O tríceps testa, você fica um pouco mais inclinado ao realizar o movimento. O que isso faz? Pelo fato de estar alongando mais o meu tríceps pelo ombro, ele tem a vantagem de favorecer também o trabalho da cabeça longa do seu tríceps. Já que no tríceps na polia, você não tem esse trabalho muito eficiente. Por quê? Porque nessa posição aqui, a sua cabeça longa ela está encurtada. O que isso quer dizer? O músculo encurtado, ele não consegue gerar tanta força. Então, é por isso que você vai aumentando a angulação do seu ombro para conseguir fazer esse trabalho e favorecer o trabalho da cabeça longa, ou seja, esse músculo que vai dar volume no seu braço. Só que ele tem um porém. A fase excêntrica dele, que é a fase que você está alongando, ela é muito leve. Por quê? Diferente de um tríceps testa que você faz com a barra, quando você está deitado, você também tem a força da gravidade te puxando. Ou seja, a fase excêntrica, que você está alongando o seu músculo, ela é mais pesada. E o que isso influencia? A fase excêntrica ela é muito mais forte do que a fase concêntrica. Ou seja, quando você está alongando o seu músculo, ele tem um poder de força muito maior do que quando está contraindo. É por isso que quando você vai fazer lá, principalmente um supino, você pede a ajuda do seu parceiro de treino para fazer mais algumas repetições forçadas, já que você consegue sustentar o peso na descida, mas não consegue empurrar completamente. Então, o que isso se baseia? Já que você tem uma fase excêntrica mais leve, podemos dizer que a questão para a hipertrofia ela é um pouquinho menos efetiva, já que eu trabalho com a menor carga nessa fase. Porém, se você sente algum incômodo articular, principalmente realizando esse exercício, porque você sente às vezes uma pressão no cotovelo ou no ombro muito forte, essa é uma boa estratégia a ser utilizada, porque a fase excêntrica ela é mais leve, tá? Você também pode utilizar ele combinados com outros tipos de tríceps na polia, enfim, dá para fazer de várias formas essa utilização. E nós temos também o tríceps à la Sebum. Então, o tríceps à la Sebum, o que é? Tem um vídeo do Sebum onde ele vem, levanta o braço, desce o braço e estica o cotovelo. O que é isso? Lembra que a inserção da cabeça longa está lá na escápula? E ela faz este movimento aqui? Então, pelo fato de eu fazer este movimento e esticar, posso dizer que eu vou estar trabalhando o meu tríceps por completo, porque irei trabalhar a cabeça longa. Não que aqui você não trabalha, não tem nenhum trabalho dela. Você tem um trabalho sim, mas aqui pode se tornar uma forma mais eficiente. Só que você tem que saber o seguinte, o Sebum ele é um atleta. Ele tem um nível de consciência corporal muito grande. Então, se você é iniciante, intermediário, às vezes não sabe para que utilizar isso, eu não recomendo. Porque às vezes você vai pegar um impulso para descer o peso, às vezes você vai fazer força com as costas e não com a cabeça longa para realizar o movimento, tá? E a gente também não sabe, eu pelo menos não, porque ele realiza este movimento, tá? Pode ser às vezes que ele tenha às vezes algum desconforto articular que impede dele fazer às vezes outros movimentos, o que é comum em atletas de fisiculturismo, mas enfim. Agora a gente vai para a parte das observações práticas, tá? Gente, posição do pé. O que você prefere? Com o pé à frente, os dois pés juntos? Qual você tem mais estabilidade? Particularmente, a posição dos pés ali não vai fazer diferença. Escolha que você consegue contrair melhor, ou seja, você consegue ter mais estabilidade. E quando você tem estabilidade, fica muito mais fácil a progressão de cargas. E falando em estabilidade, um músculo que entra bastante aqui é a força de core, ou seja, a força do seu abdômen. Lembra que eu te falei que lá no tríceps invertido, no qual você apoia as costas e estica a barra, é mais fácil? É justamente por essa questão. Você não tem essa necessidade de estabilização pelo abdômen, já que quando você está fazendo tríceps, você tem que manter uma força com o abdômen para você não levantar, para você manter
estabilizado. Então, quando você tem uma força de abdômen maior, você consegue estabilizar mais esse movimento. Às vezes, você não está progredindo carga, esse pode ser um dos fatores. E para o treino feminino, tá? Então, o tríceps, quando a gente faz com a forma tradicional, ela é interessante para a questão do treino feminino. Por quê? Pelo fato de não ativar muito a cabeça longa, não ser eficiente para ela, a mulher não tem aquela questão de crescer o braço. Muitas mulheres, às vezes, entram na sala de musculação e não querem sair com um braço maior, mas elas querem acabar com o tchauzinho. Então, ele vai melhorar essa questão sua do tchauzinho, porque vai fortalecer essa musculatura. Então, é basicamente isso, essa questão da nossa aula hoje. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar lá no meu Instagram, @barbosacoach. Vou ficar feliz demais em te ajudar. Pode também responder aí nos comentários, tá? Dar a sua opinião. Que forma de tríceps você consegue realizar melhor? Quero te escutar também. Quero saber essa sua opinião, que a gente vai agregando, né? O objetivo dessas aulas é que para que vocês sejam críticos, entendam o porquê que está fazendo cada coisa, saibam dialogar, às vezes até mesmo com um profissional que está ali na sala de musculação, para você entender o que você está realizando, né? E não ser só mais aquele treino copia e cola e faz e Jesus te abençoa. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima aula.